noite, meninas. Como vocês estão? Esperar a galera chegar. Boa noite, Laurinha. Boa noite, Manuzinha. Eu hoje estou meio lenta, viu, gente? Estou sofrendo aqui com rinite, sinusite e todas as ites possíveis. O que é que lê? Você quer participar da aula? Ó, gente, colega de vocês que sabe mais redação do que qualquer um aqui. Peraí, que lê vocês? Encosta esse pinto de xixi em mim. Sai. Deite, meu amor, deite. Pronto. Pronto. Ele é meu chaveiro. Acho que ele gosta de deitar na mesa, porque a mesa fica geladinha, né? Vamos ver se. Gente, hoje a gente vai entrar no desenvolvimento, realmente, né? Porém, quem ainda tiver dúvida na introdução, eu estou corrigindo, estou terminando de corrigir, eu e os corretores, a gente está terminando de corrigir as atividades que vocês mandaram lá. E aí, eu acho que até sábado já vai estar tudo ok, já vai estar tudo corrigido. Uma coisa que eu sou bem chata com isso, e algumas pessoas ainda estão errando na questão de vocês mudarem o tema. A gente não parafraseia o tema. Se o tema está pedindo empatia, não troque por, sei lá, que as escolas ensinem empatia, se o que está sendo. Boa noite, Thay. Se o que está sendo pedido é, sei lá, promover a empatia. Se o tema é tolerância, não troque o tolerância por, sei lá, combater o preconceito. Foram algumas coisas assim que eu vi. Porque na hora que vocês fazem isso, vocês já abrem o tema tangenciando, vocês já abrem a redação, e a redação é a porta de entrada. Tem aquele negócio, né? Que a primeira imagem é a que fica. Então, no momento em que vocês abrem o texto de vocês com um direcionamento que não foi o pedido, vocês estão a um passo do tangenciamento, porque lembrem que quando a gente traz a introdução, é ela que vai guiar naquela tesezinha, aquele finalzinho lá que a gente coloca desse modo, é importante e tal. É isso aí que vai te guiar durante todo o texto, toda a sua argumentação. Então, se vocês colocam uma coisa na introdução que está descasada com o que vocês vão falar no D1 e D2, tem uma quebra de plano de texto. E plano de texto é o que mais conta, é onde eu acho que todo mundo perde ponto é o plano de texto. Então, por isso que eu falo que tenham super cuidado com isso. O que é feito. Olha o outro também querendo conseguir. Calma ali, pronto, ali, ó. Ali, as meninas. Só tem menina hoje. Pronto, vovó. E pronto, vai para lá. Posso dar uma agora? Eu hoje estou em outro cenário, que eu estou no meu quarto, que fica do lado da varanda, e a varanda dá para a rua. E os bonitos ficam aqui latindo. Porque o quarto de meu filho está tendo uma obra bem na frente. Quer dizer, a obra no prédio mesmo. Aí, toda hora quebrando alguma coisa. Mas, enfim, boa noite, Thiago. Eu vou botar uma música aqui, gente, que vai ser relacionada ao tema que a gente vai abordar hoje, que a gente vai começar o desenvolvimento do cliente. Vou botar aqui. Aí eu quero ver quem é, para ver qual é o tema, de acordo com essa música. Deixa eu botar aqui. E aí, gente, alguém sabe que tema que a gente vai falar hoje? Mais ou menos um direcionamento. Alguém? Ninguém? Vocês conhecem essa música? Empatia?
Não. Vou botar aqui o tema. Valorização do tempo. Chegou perto. Chegaram perto. Valorização do tempo. Exatamente. Exatamente. É quase isso. Quase isso. O tema é esse aqui, ó. Espera que está indo para os e-mails de vocês. O tema é esse aqui. A importância de viver o presente em um contexto social marcado pela pressão por produtividade, pelo sucesso imediato que compromete a saúde mental do indivíduo. Eu também procurei outras músicas, mas é porque essa daqui ele fala muito, né? Que eu devia ter trabalhado menos, ter visto só se pôr, tal, que são coisas simples que a gente deixa de fazer quando não vive o momento, porque a cabeça da gente vive no futuro, vive no trabalho, vive fazendo algumas coisas que lá na frente a gente vai olhar para trás, nossa, podia ter vivido mais. Mas a gente vive na sociedade imediatista, na sociedade do cansaço, e é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Não sobre o imediatismo, mas sobre viver o presente nessa questão de uma sociedade que é marcada pela produtividade. É um tema parecido com o da Baiana. Eu trabalhei esse tema no semestre passado, não sei se na turma eu trabalhei, mas o pessoal que faz particular trabalhou. A gente trabalhou esse tema pouco antes da Baiana, inclusive. E eu acho que ainda é um tema importante, ainda é um tema que precisa ser abordado. Por isso que eu escolhi ele para a gente começar. Olhando para esse tema aqui, vocês vão ver que ele tem alguns aspectos que são diferentes daqueles que a gente fez nas introduções da aula passada. Quando a gente fez os temas da introdução da aula passada, a gente trouxe muito tema positivo, só positivo. A gente botava lá, sei lá, a importância da educação em saúde é importante para quê? Estilos de vida saudáveis, prevenir doenças. A importância de uma educação ambiental é importante para quê? Conscientizar os alunos e trazer sua autonomia intelectual. Enfim, eram os dois vieses positivos. Nesse texto aqui, a gente começa com um viés positivo, a importância de viver o presente. É um viés positivo. E a gente faz aquela pergunta: é importante para quê? E a gente espera que ache D1 e ache D2. Só que em vez de vir um viés positivo, como vem nos outros, vem uma coisa negativa. Em um contexto social, vem um cenário. Em um contexto social marcado pela pressão por produtividade, pelo sucesso imediato, que compromete a saúde mental do indivíduo. Ou seja, nesse tema daqui você tem um viés positivo, que é a importância de viver o presente, e você tem um viés negativo. E aqui a gente tem os temperinhos. Quando ele fala aponte formas, ele já está meio que te obrigando a trazer uma intervenção. Apesar de na Baiana não ser obrigatória ser a proposta de intervenção, está lá, inclusive está lá no edital da Baiana, apesar de não ser obrigatória a proposta de intervenção, no momento em que ele coloca aponte formas, vocês devem trazer uma proposta de intervenção, porque isso aqui está no tema, é um direcionamento, ele está pedindo isso daí. O que não vale nesse tema, e eu acho que em nenhum da Baiana, e que foi motivo de muitas pessoas naquele tema da cultura de paz se lascarem, é vocês trazerem forma 1 e forma 2. Uma forma no D1, uma forma no D2. Toda e qualquer ação, toda e qualquer solução, toda e qualquer forma deve estar na conclusão. O desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2 é para vocês falarem sobre o tema. Como que a gente dividiria esse tema? Esse tema aqui é o que eu chamo de tema real ideal. Você tem uma situação real, que é a situação negativa. É o viés negativo, que é isso aqui. Contexto social marcado pela pressão por atividade e pelo sucesso imediato que compromete a saúde mental do indivíduo. Esse é o contexto. Eita, os e-mails de todo mundo aqui. Cadê? Contexto social, pronto. Ainda estou com o meu teclado, que o que tem de bonito tem de ordinário. Pronto.
Esse é o contexto real, que é negativo. Para os problematizadores, é um prato cheio, porque o que vocês vão fazer aqui nesse D1 vai ser problematizar. Vocês vão descrever esse cenário que é marcado por pressão por produtividade e pelo sucesso imediato. Então, aqui a gente tem o D1, que é o real. E a gente vai ter o D2. Se vocês pararem para ver, faz, em termos de planejamento, faz todo sentido. O D2 é o ideal. Ou seja, diante dessa miséria toda de pressão por produtividade, sucesso imediato, e a pessoa fica doente, o que acontece? Qual é, tipo assim, a tábua de salvação? Seria a importância de viver o presente. É como se tudo que tivesse nesse D1, no real, justificasse o ideal, que é viver o presente. Por isso que aquela música faz todo sentido, Epitáfio. Porque ele fala que devia ter vivido mais, visto só a ser, trabalhado menos, ou seja, deveria ter o quê? Vivido o presente. Deveria ter aproveitado mais os pequenos instantes da vida. E o nome da música, Epitáfio, encaixa perfeitamente, né? Que epitáfio são aquelas... É bem mórbido, inclusive, que são aqueles dizeres que colocam no túmulo quando a pessoa morre. Mas, vocês entenderam essa questão do real ideal? Os temas de real ideal são aqueles que você tem um viés positivo e um viés negativo. Para ficar mais fácil a argumentação, é melhor vocês trazerem o viés negativo antes e depois o viés positivo, porque vocês vão descrever esse contexto todo, como é que ele funciona, como é que as pessoas se comportam, como é que ele se manifesta na sociedade, e no D2, vocês vão falar como é que viver o presente, aproveitar o hoje, aproveitar os instantes da vida, pode mudar esse cenário. É aquela tábua da salvação. Então, o D1, voltando, o D1 negativo, o D2 positivo. Essa é a única forma que tem de vocês argumentarem? Claro que não, vocês podem argumentar de outro jeito. Eu acho que é a forma que fica mais alinhada, mais coesa. Eu acho que não tem uma regra na argumentação, tem vocês colocarem uma linearidade e uma lógica no pensamento de vocês. Eu sugiro isso porque, por exemplo, tem gente que fala a importância de viver um presente em um contexto marcado pela pressão por produtividade, e no D2, a importância de viver o presente em um contexto social marcado pelo sucesso imediato que compromete a saúde mental. E ainda tem aquelas pessoas que falam a importância de viver o presente em um contexto marcado pela pressão por produtividade, sucesso imediato, e a importância de viver o presente por causa do comprometimento da saúde mental. Está errado? Não está. Eu só acho que fica repetitivo, que fica mais difícil de vocês argumentarem. Eu, pelo menos, acho assim, misturar um positivo com o negativo pode ser arriscado, porque vocês podem focar muito nesse contexto marcado por pressão e produtividade e não falarem nada de viver o presente, e que está aí bem grandão aí no negrito, e faz parte do tema. Isso também foi uma coisa que eu percebi no tema da Baiana. Eu peguei para olhar assim, ainda não recebi ainda os espelhos do pessoal, mas eu vi quem tirou nota mais alta, quem tirou nota mais baixa, tinha muito a ver com a divisão, que era, eu dividiria, pelo menos, os impactos da cultura do imediatismo na sociedade contemporânea no D1, e no D2 eu traria os efeitos sobre a juventude, que foi na cognição intelectual, mental e emocional. Eu dividiria assim. No comportamento, saúde mental e intelectual. Eu traria assim, no D1, falando da cultura do imediatismo na sociedade como um todo, e no D2, restringiria, trazendo a juventude. Porque o que eu vi de muita gente que tirou notas mais baixas, que chegaram para mim, eu dividi assim, tal, o pessoal me mostrando a divisão, é que no momento em que eles dividiram o tema falando da juventude na parte comportamental e mental no D1, e no D2 eles falando da parte intelectual, o que pode ter acontecido é que essas pessoas negligenciaram a questão da cultura do imediatismo na sociedade. Eles
focaram 100% na juventude e deixaram a sociedade de lado, sendo que os jovens não são os únicos atingidos pela cultura do imediatismo. O texto tinha isso, a sociedade e seus impactos sobre os jovens, considerando. Então, não era só os jovens. Na minha opinião, era a sociedade primeiro e depois os jovens. Então, o que eu acho que muita gente pode ter tangenciado é ter negligenciado essa questão da sociedade imediatista. No momento em que jogaram só os efeitos na juventude, esqueceram de falar do tema, do principal, que era a sociedade imediatista. O que, que ela traz para o que, que ela traz para as pessoas em geral, não só para os jovens. Então, por isso que eu acho importante a gente dividir certinho, deixar o que é positivo no positivo, o que é negativo no negativo, para a gente não se empolgar, falar muito sobre uma coisa e esquecer da outra. Então, eu pego no pé de vocês muito com essa divisão do tema, com a tese certinha, justamente por isso, para não ter nenhum risco de ter tangenciamento, certo? Como seria a introdução aqui? A estrutura é a mesma que a gente já está fazendo, repertório, contextualização e a tese. A diferença é que a tese vai ser isso aqui tudo, a gente só vai mudar a ordem. Alguém quer fazer esse, botar o repertório e a contextualização? Quem se habilita? Alguém vem para a forca aqui? Meninas, Manu, Alice, que mais? Alana, eu estou falando com o pessoal que fazia aula comigo há um tempão. Gabi Lemos. Alguém se habilita? Malu não está aqui hoje. Posso tentar fazer a primeira parte. Pronto. Passa aí, Manuzinha. Mas, assim, eu queria usar a tríade, pode ser? Pode, o que você quiser. Sendo uma boa tríade. Ô, Pro, que documento é esse? Turma Medicina Viveu Presente. Não chegou para vocês, não? Pra mim não chegou, não. Ih, será que eu destruí? Ok, você... Ué, eu vou dar uma atualizada no e-mail. Conseguiu? Consegui. Era só ter atualizado mesmo. É porque eu abri, ele ainda não estava configurado. Uma ideia também de você trazer a tríade, é você colocar com a repetição, tipo, com anáforas. Eu acho que eu já até mostrei isso para vocês. Tipo, não bastasse a pressa, a impaciência. Não bastasse a conectividade, a hiperexposição. Uma coisa ruim e outra pior ainda. Mais ou menos assim. Ou, se você quiser outra ideia, mas aqui nesse caso aqui nem daria, seria você colocar instantes, entendeu? Da vida, já que a gente estava falando de viver o presente. Mas é com você. Ô, Pró, Oi. você pode dar um exemplo desses instantes que você falou que a gente poderia botar? Vou botar aqui. Deixa eu pensar. Você tem alguma ideia? Não, é que eu queria entender o que você está querendo dizer, entendeu? Ah, tá. Entendi. Deixa eu botar aqui.
Deixa eu botar aqui. Deixa o Manu terminar, por favor. Seja isso aqui, mais ou menos. Deixa eu ver aqui os temperinhos. Eu gosto de fazer essas coisas poéticas, viu, gente? Eu não sei se eu fiz certo ou não, porque eu já coloquei os temperos aí, mas Deixa eu ver. Seria isso aqui, ó. Foram as palavras aqui que eu pensei como se fosse início, meio e fim. Mas poderiam ser outras palavras. Outra Entendi, forma, Pro. Obrigada. entendeu? Porque eu acho que dá um pouco de significado. Não que as outras estejam erradas, entendeu? Mas, não sei, traz um significado. Outra forma que eu gosto de trazer é o que eu falei, né? De trazer uma coisa ruim e outra pior ainda. Seria isso aqui, ó. Não bastasse. Eita, tecladinhos. O problema aqui é espaço. Não bastasse o medo da pausa. É um anáfora, isso aqui vocês conquistam o corretor. Seria isso aqui. São formas diferentes de vocês trazerem 3 palavras. Geralmente, quando é um tema que tem até uma problemática, tipo, um tema de ciências, vocês poderiam trazer, sei lá, 3 cientistas. Um tema de tragédias, vocês poderiam trazer, de repente, 3 tragédias. Um tema de meio ambiente, Brumadinho, Mariana, Rio Grande do Sul, porque isso acaba dando um significado maior e é um repertório implícito, é um repertório exemplo, digamos assim, que vocês já começam mostrando o conteúdo. Aqui, o Manuzinho trouxe exatamente uma forma de descrever a sociedade atual. Imediatismo, estresse, superficialidade. Essa tríade representa a sociedade atual, marcada pelo esgotamento emocional. E isso aqui não precisa manual. Essas coisas de causa e consequência, guarda para o D1, aqui a gente apresentou mais direto, marcado pelo esgotamento emocional e pela baixa qualidade de vida, que não permite o indivíduo, que não permite ao
indivíduo, cultivar aprendizados e internalizá-los para um desenvolvimento. Calma, 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 que isso aqui ficou confuso. Melhor isso aqui, Manuzinha. Isso aqui, você está começando a argumentar. Tente ser mais direta, marcada pelo esgotamento emocional e baixa qualidade de vida, que não permite ao indivíduo cultivar aprendizados e internalizá-los a partir da vivência do momento presente. Aqui, ó, não precisa, porque essa partezinha que você estava trazendo, você já estava iniciando a argumentação. Entendi, Pro. Tiro e gerúndio, estava certo. Estava certo, mano. Que não permite. Ou então você pode dizer que impede o indivíduo, que dificulta o aprendizado, o cultivo de aprendizados. Mas aqui tira o gerúndio, em vez de não permitindo, que não permite. E aí aqui a gente traz a tese, ó. Surge, pois, perante, cadê o BO? Tá aqui. Perante a pressão por produtividade e o sucesso imediato que compromete a saúde mental do indivíduo, a proeminência de viver o presente. Teria isso aqui. 3 palavras é sempre bom, porque vou botar aqui a vivência para não repetir presente do hoje. Hoje. Deixa eu ver, atual marcada pelo esgotamento emocional pela baixa qualidade de vida, que não permite o indivíduo estiver aprendizados e internalizados a partir da vivência do hoje. Pronto. Veja que todos os elementos, inclusive os temperinhos, já estão aqui. A gente começa com a coisa negativa, traz os temperos, e aqui a gente faz uma menção à parte positiva do tema. E aí traz o tema aqui no finalzinho. Isso aqui é um crescimento, é uma linearidade, um passo a passo. A gente começa falando do negativo e depois a gente fala do positivo. No meu caso aqui, eu comecei falando de coisas positivas. Essa tríade revela instantes que pedem presença e tempo, aspectos tão negligenciados em uma contemporaneidade em que a busca por performance atropela a qualidade de vida e, por vezes, culmina no esgotamento emocional daqueles que não conseguem apreciar o hoje. Isso aqui ficou meio grande, eu poderia ter diminuído isso daqui. Poderia ter colocado essa partezinha aqui em 2 períodos. Eu poderia ter puxado o negativo daqui, ó. Poderia ter feito assim. Nascimento, encontro, despedida. Essa tríade revela instantes que pedem presença e tempo. E coloquei assim, no entanto, esses aspectos têm sido negligenciados na contemporaneidade, pois a busca por performance atropela a qualidade de vida, culmina no esgotamento mental daqueles que não conseguem apreciar hoje. Por que eu coloquei esses aspectos têm sido. Por que eu coloquei essa questãozinha aqui, ó, da qualidade de vida e do esgotamento emocional? Porque eles estão no tema. Eles estão aqui, ó. Eles são temperinhos. Esgotamento emocional e qualidade de vida.
Eu poderia também trazer esses termos do jeito que ele está aqui, no positivo. Eu poderia colocar nascimento, encontro, despedida. Essa tríade revela instantes que pedem presença e tempo, e mesmo em meio ao esgotamento emocional, podem elevar a qualidade de vida de um ser humano. E eu colocaria que, no entanto, muitas pessoas têm negligenciado momentos como esses, tal, pois não conseguem apreciar o hoje. É uma outra forma de trazer. Alguém tem mais algum repertório que pode trazer aqui? Se alguém quiser usar Epitáfio, a música que a gente ouviu, deixa eu botar aqui. Tem uma música também do Legião Urbana, que serviria, que é Tempo Perdido. Alguém tem algum filósofo, alguma coisa assim, que possa trazer como repertório? Se quiser, podem me mandar no WhatsApp. Se alguém tiver alguma ideia de introdução, alguma dúvida, podem me mandar no WhatsApp que eu coloco aqui. Pode ser. Como você usaria ela minha modernidade líquida? Bote aí, entra aí no Docs. Gente, eu faço a turma pequenininha justamente Não, é por que eu isso. tenho dificuldade, tipo, de, não sei, de começar o texto, sabe? Tipo, Então, vamos começar e desbloquear. tá, tá bom. Posição de Chico Buarque também. Modernidade líquida é sempre um bom começo. Outro que, só que aí eu vou botar mais para o D1 e para o D2, é que todo mundo geralmente usa a sociedade do cansaço. Mas tem um conceito que é muito parecido e não é tão conhecido como a sociedade do cansaço, que é a teoria da hipermodernidade, que é o modo de vida atual que a gente vive. E ainda para encaixar um monte de coisa, essa teoria da hipermodernidade. E aí, É, pro Admirável Mundo Novo também, eu acho, que caberia. pode ser como que você usaria? Não sei, tipo, o que ele fala que a sociedade valoriza mais o prazer instantâneo, né? Tipo, distrações. Tipo, rejeita o pensamento crítico e coisas mais profundas, não sei. Eu não sei como é que eu começaria, mas acho que encaixaria no tema também. Então, vamos lá. Deixa eu botar primeiro modernidade líquida, certo? Vou botar aqui. Seguinte. Mamãe, vão me ajudando. Sociólogo e líquida. Eu estou descrevendo a modernidade líquida. Lógica. Seria mais ou menos isso. Pode ser assim, Alana.
Claro que isso aqui tá grande, viu, gente? Eu fiz de cabeça, a gente pode dar uma enxugada nele. O que que eu fiz aqui? Primeiro de tudo, eu descrevi a sociedade, a modernidade líquida. Só que eu já descrevi relacionando com o tema, já dando uma direcionada, era de incertezas, estabilidade e velocidade, que tudo escorre pelas mãos. E já entrei aqui meio que com o tema, inclusive o tempo. Então, isso aqui, a gente já mostra, a gente não está enrolando o corretor, a gente já mostra que está dentro do tema. Então, toda vez que vocês forem usar, seja modernidade líquida, sociedade de cansaço, qualquer um, vocês já façam a contextualização direcionando para o tema, porque isso impede que vocês fiquem enchendo linguiça e o corretor já percebe a criticidade de vocês. Foi o que eu falei na aula passada. O corretor não quer que vocês tenham grandes conhecimentos sociológicos, nem filosóficos, nem de filmes. Eles querem saber a visão crítica de vocês em relação a esse repertório. Então, se vocês trazem, por exemplo, um livro Admirável Mundo Novo, ele não quer que você conte a história toda do filme, com personagens, não sei quem, que ano foi lançado, nada disso. O que ele quer que vocês, o que ele quer que vocês tragam é a visão de vocês relacionando aquele livro com o tema. Então, aqui eu acho que dá para dar uma enxugadinha. Posso colocar aqui, ó, era de certezas, estabilidade e velocidade, em que tudo escorre pelas mãos, inclusive o tempo, comprometendo a qualidade de vida. Nessa lógica, o indivíduo tende a ignorar o presente em nome de um futuro pautado na alta performance. Aqui, eu botei alta performance porque no tema tem isso, tá vendo? Produtividade pelo sucesso imediato. É a relação com velocidade. O indivíduo tende a ignorar o presente em nome de um futuro pautado na alta performance que valoriza resultados, eu posso até colocar aqui, ó, resultados rápidos, ou então instantâneos, e esquecem sentidos. Ó, um cenário que tem promovido o esgotamento mental. Posso deixar a qualidade de vida lá e o esgotamento mental aqui. E aí, é como se a gente abrisse as portas, preparasse o terreno para poder já trazer o tema. Então, a gente vai entrando devagarzinho aqui, e aí a gente entra no tema. Tem alguma dúvida, gente? Alguma discordância? Alguma coisa? Se eu quiser trazer aqui, como ela falou, Admirável Mundo Novo. Em seu livro... Deixa eu ver se eu consigo. Admirável. Eu estou aqui escrevendo esses negócios de viver o presente, esgotamento mental. Eu me sinto hipócrita, porque não tem nenhuma maior vítima da sociedade do imediatismo, sou eu. Eu estava falando com umas alunas minhas, a gente tem até um grupo, o grupo da gente Medigatas do Mercado Livre, porque a gente falando de imediatismo, desse negócio de ver o presente, chegamos à conclusão que todas nós somos vítimas da entrega no mesmo dia do Mercado Livre. A gente paga mais só para ter a gratificação instantânea. E qual é a gratificação instantânea? No meu caso, dona Ana, chegou o Mercado Livre para a senhora. Isso daí é gratificação instantânea. Então, eu estou sendo altamente hipócrita falando isso aqui de viver hoje, sendo que eu pago para poder receber os negócios rápido. Eu sou a vítima total. Até iFood, se o negócio estiver demorando, olha assim, não, 40 minutos. Ah, não, chega, se eu pagar R$9, R$9,90, chega em 15. Eu vou lá e pago R$9,90, e o negócio vai lá e chega em 40 minutos. Meu filho, mãe, você não cansa de gastar dinheiro, não, pelo amor de Deus, porque você gasta uma fortuna com isso e o negócio continua chegando do mesmo jeito em 40 minutos. Mas, enfim, né, aqui para vocês, eu tenho que falar que eu vivo o presente calmamente e não tenho pensamento acelerado. Mas quem me conhece um pouquinho sabe que eu tenho pensamento acelerado. Em seu livro, até já me perdi, Admirável Mundo Novo, o escritor Aldous... Eu tenho um carinho especial por Aldous Huxley, porque
minha filha usou ele no Enem, tirou 980 na época. Aí ela fala que Aldous Huxley é o responsável pela aprovação dela na época. 2018 que ela fez. Em seu livro Admirável Mundo Novo, o escritor Aldous Huxley retrata uma sociedade distópica que substitui vínculos reais por... Gente, eu boto os acentos depois. Distrações, pausas por estímulos e sentimentos por pessoas. Ó, o que eu estou trazendo aqui, eu não estou contando a história, mas o que eu estou trazendo aqui é a parte da história que me interessa, é o recorte que me interessa, a sociedade distópica que substitui vínculos reais por distrações, pausas por estímulos e sentimentos por consumo, em nome de uma felicidade programada. Então, assim, descrevi, agora eu tenho que relacionar com essa questão de viver o presente. Então, embora fictícia, essa obra é no presente, no tempo, ó, já direcionando para o tema. Agora, eu recebi uma ideia aqui no WhatsApp, vou botar aqui, tá? Mas seria mais ou menos isso. Aqui eu descrevo o que ele fala no livro, mais ou menos, já direcionando de uma forma mais crítica, sem precisar contar a história toda. E aqui eu relaciono com o tempo. Outra forma de trazer é falar que, sei lá, assim como no romance Admirável Mundo Novo, do escritor Aldous Huxley, em que o excesso de conforto e distrações anestesia os indivíduos e os afasta da realidade, a sociedade contemporânea está imersa em uma lógica que rejeita a vivência do agora. Vocês também podem trazer todo e qualquer repertório fazendo uma comparação, já comparando direto. Se vocês quiserem, depois eu coloco aqui. Deixa eu pegar aqui. Eu recebi. O que está faltando aqui só é encaixar o tema, mas aí ele já entra aí direitinho. Bom, aqui foi o que eu recebi. Na obra, a gente precisa dizer que obra é essa, porque tem que ser autônomo. Então, seria na obra literária. Admirável Mundo Novo, escritor dos outros, retratou a sociedade. A buscar o prazer imediato e a obedecer uma lógica de criativa de continuação para todos. Sim. Ó, isso aqui não está errado, mas olha a volta que foi dada para chegar aqui. Ó, mas está vendo aqui, ó. Esse universo distópico se aproxima de uma realidade em que
A valorização, vocês percebem que fica mais curtinho? Acabou que eu não botei, deixa eu botar ele todo aqui, só para a gente comparar. É mais uma questão, não é que isso aqui esteja errado, mas fica parecendo que está enchendo linguiça até chegar onde vocês querem. Então, é objetividade, ó. A buscar. Isso aqui está certinho, está perfeito. Esse universo distópico se aproxima de uma realidade em que a valorização excessiva da eficiência e da rapidez tem afastado os sujeitos de uma vivência pleno presente, certinho. Nesse contexto, a pressão por resultados constantes de imediatismo tem transformado o tempo em um recurso apenas produtivo, negligenciando. Isso aqui está muito bem escrito, porém, guardem para o desenvolvimento. Que aqui a gente traz o tema. Cadê o tema? Deixa eu até botar o tema no lugar certo. Por que eu estou falando isso? Porque, apesar de estar certo, isso já entra mais na argumentação. A pressão por resultados constantes de imediatismo cotidiano tem transformado o tempo em um recurso apenas produtivo. Só que isso aqui é mais uma argumentação. Deixa eu descer aqui. Então, aqui. Oxi, cadê? Aqui já dá para entrar com o tema. O que faltou? São condicionados a buscar uma lógica. Esse universo distópico se aproxima de uma realidade em que a valorização excessiva da eficiência e da rapidez tem afastado os sujeitos de uma vivência plena do presente ao comprometer a sua... Ao comprometer, não, comprometendo a sua qualidade de vida com... Não dá para deixar de lado os elementos temáticos, mas assim, isso aqui não está errado de forma nenhuma, só que ele é mais uma argumentação do que uma apresentação de tema. Então, aqui a gente traz o repertório certinho, a gente relaciona o repertório com o tema, e aqui a gente traz o tema. Para a gente encaixar o tema, a gente tem que ter preparado todo o terreno para ele não cair de paraquedas. Porque se isso aqui foi a tese, isso não está correto, justamente porque cadê o viver o presente? Onde está o D1? Onde está o D2? Então, é extremamente importante que vocês se atenham ao tema. Eu sou bem chata com isso daí, de vocês se aterem ao tema, porque meu maior desespero é o tangenciamento. E isso é um passinho para o tangenciamento. Por que eu estou falando isso? Ah, mas eu estou repetindo. Mas, gente, as pessoas que vão ler o texto de vocês, as pessoas que vão ler o texto de vocês, muitas vezes não estão vendo a proposta. A pessoa tem que pegar, ler o texto, independente de ver a proposta, e tem que falar, essa pessoa está falando de viver o presente em um cenário de produtividade e sucesso imediato. Isso aqui pode, sei lá, eu também poderia trazer aqui hiperprodutividade, busca por resultados imediatos. Eu poderia fazer uma paráfrase? Poderia, mas teria que ser uma paráfrase que ficasse exatamente dentro do que ele está pedindo. Ontem eu estava dando aula para uma pessoa e eu estava falando exatamente isso com essa pessoa, porque ele fez uma introdução que, na minha concepção, ele estava argumentando, eu acho que dá para vocês perceberem isso claramente. Deixa eu botar aqui. Deixa eu botar aqui, peraí. E eu tive que puxar a pessoa para poder fazer uma coisa mais dentro do esperado. Ó. Olhem qual foi o tema e qual foi a introdução que a pessoa fez. Aqui está o tema. A partir da compreensão dos textos motivadores, de suas reflexões sobre a crescente conscientização, isso aqui é um temperinho, redige um texto dissertativo argumentativo sobre a importância da educação em saúde mental nas escolas, como uma ferramenta capaz, D1, de capacitar os alunos a entenderem e gerenciarem sua saúde mental, D2, promovendo autonomia e bem-estar.
que essa pessoa fez? Começou com Nise da Silveira, que é um repertório muito pertinente, que Nise da Silveira era uma psiquiatra. Só que vejam quanto a pessoa argumentou e quanto ela se estendeu para trazer Nise da Silveira. E não entrou no tema, que o tema é a importância da educação e saúde mental nas escolas. Então, ó, a psiquiatra Nise da Silveira, por meio de tratamentos como a musicoterapia, tratou pacientes com deficiências neurológicas sem a utilização de métodos agressivos, muito comuns na época, provando a necessidade de um bom gerenciamento da saúde mental desde a infância. Ela não estava provando a necessidade de um gerenciamento. Isso é a opinião dele. E não provando isso daqui. E as consequências de atos agressivos no futuro do indivíduo. Tudo isso que essa pessoa falou aqui foi uma dedução dele, e não alguma coisa que Nise da Silveira tenha pensado. Ele viu isso. E aqui, disso, é imprescindível a orientação precoce aos estudantes de como lidar com situações desagradáveis que prejudiquem sua saúde mental, visto que a argumentação é um ambiente propício a agressões como o bullying. E nada de educação em saúde mental. Assim, surge a proeminência desse ajuste precoce na vida das crianças, mas que ajuste precoce? O bullying lidar com situações desagradáveis como um meio de ensinar a eles a controlar sua saúde mental para que seu bem-estar e autonomia sejam promovidos. Vocês perceberam a importância de ficar dentro do tema? E vocês perceberam o que é argumentar na introdução? Aí a gente fez de novo algumas tentativas e aí ficou assim, mais enxuto. Depois que a gente deu uma roupagem, a gente veja que Nise da Silveira, que ocupava 4 linhas, virou 1 linha e meia. A psiquiatra Nise da Silveira revolucionou o tratamento de transtornos mentais ao adotar uma postura humanizada, pautada na escuta, na arte e no afeto. Essa abordagem se torna relevante. A gente já vai entrando no tema aqui. Se torna relevante, no século XXI, principalmente diante da crescente conscientização sobre a saúde mental, o que torna imprescindível a orientação precoce aos estudantes sobre como lidar com seus sentimentos e emoções. Enquanto ele falou lá do bullying, esse bullying poderia ter vindo na argumentação. Poderia ter vindo na argumentação, e não aqui, na introdução. E aí a gente entra no tema. Assim, surge a proeminência da educação em saúde mental como um meio de ensiná-los a entender e a gerenciar sua saúde psíquica para que seu bem-estar e autonomia sejam promovidos. Alguma dúvida, gente? Pode falar. O prof, eu escrevi uma introdução aqui, só que eu acho desse mesmo tema, com o repertório What a Wonderful World, aquela música lá do Louis Armstrong. E só que eu acho que na apresentação do tema eu coloquei o que eu tinha que ter colocado na tese. Aí vê aí, vou mandar aí. Bote aí. Você está no Docs? Vou colar aqui. Bom? Cadê? Mandou? Colei aí, embaixo dessa introdução aí. Ah, E escrevi ali contemplação errada. é o quê? Aí eu errado ali, contemplação. Não tem nada, não. A canção. Você tanto contextualizou as músicas de Malu, que está trazendo agora a música também. Agora eu tenho vários músicos aqui. Eu botei Tá isso no vendo aí? chat agora. Ele tanto contextualizou, aprendeu a usar a música Eu exatamente. traumatizei, ele ficou na cabeça dele agora.
Coitado de Felipe, meu Deus. Gente, no semestre passado, o Felipe sofria. Malu ia lá, colocava as músicas. Quando não era música, eram as filosofias viajadas. E o pobre do Felipe tinha que contextualizar tudo. Era sempre ele. Deixa eu ver. A canção What a Wonderful World, cantou Louis Armstrong. Não tem essa vírgula aqui, não, viu? Jeito praticado. Demonstra o último relato de contemplação da esfera existencial humana a partir da plena observação de situações. Muitas vezes, as maneiras percebidas pela pressa da vida contemporânea. Bem certinho. Essa forma de chegar ao plano social, infelizmente, se reduz os versos da canção. Meu Deus, que poeta! Uma vez que essas cenas atuais não desfrutam da experiência da agora. Isso aqui é só você tirar, ó, pela busca por performance e pela prosperidade imediata. Tá certinho. O que faltou aqui? Só faltou baiana, né? Baiana é baiana. O que faltou aqui foi só os temperinhos, mas está muito bom, Felipe. Tirando as vírgulas, que a gente teve que mexer, mas você é um poeta. Essa forma de enxergar o plano social, infelizmente, se reduz às versos da canção, uma vez que as sociedades atuais não desfrutam da experiência de agora por conta de um sistema marcado pela busca por performance, pela prosperidade imediata. Isso aqui, apesar de estar muito bonito, você pode substituir pela baixa qualidade de vida e pelo esgotamento, porque quando você trouxer a sua tese, você vai acabar repetindo isso, entendeu? Não, é isso que eu falei, que eu ia dizer a mesma coisa, com as mesmas palavras. As mesmas palavras. Só que eu não achei sinônimo para substituir isso aí eu botei. Aqui você já pode entrar com esgotamento, porque você falou, ó, pressa na vida contemporânea. Querendo ou não, isso já entra, entendeu? Porque você foi por um outro lado, você focou mais, enquanto aqui todo mundo, inclusive eu, no caso, a gente foi focando na parte negativa de imediatismo, de pressa, tipo Manuzinha aqui, imediatismo, estresse e superficialidade. Essa tríade representa a sociedade atual marcada pelo esgotamento e pela baixa qualidade de vida, que não permite ao indivíduo cultivar aprendizados internalizados a partir da vivência do hoje. Veja que o hoje ficou em segundo plano sempre, entendeu? Não está errado, mas é questão de pensamento, a gente foi mais pessimista. Você já trouxe uma música com viés positivo, que tipo assim, que a música fala sobre isso daí, de viver o hoje e tal, essas coisas, e aí você trouxe como um pano de fundo essa questão da pressa, tal, que eles são impedidos, mas os dois estão certos. Só que poeta. Entendi. Meu Deus. Maluzinha, você foi uma boa professora. Eu fiz o quê? Você foi uma boa professora para Felipe. Deixou marca. Não foi só ruim, traumatizar. É o quê? Que bom que eu não só traumatizei ele, pelo menos ele. Não. Então, gente, agora vamos para a parte boa, né? Que agora é que a brincadeira começa. Como diz minha mãe, é aqui que filho chora e mãe não vê. Que é o planejamento, certo? Como geralmente que eu planejo? Eu, como uma pessoa de informática, sempre que a gente vai fazer desenvolver algum sistema, a gente precisa conversar com os usuários para saber, meu filho, o que você quer. Porque depois o sistema buga, o sistema dá problema, justamente porque o usuário não soube se expressar e dizer para o analista, para o desenvolvedor, o que ele queria. Então, a gente é acostumado a fazer perguntas. Você quer um sistema, sei lá, sobre prontuário médico? O que vai ter nesse prontuário? Quem vai usar esse prontuário? Que informações você precisa ter aqui? Você vai usar quantas vezes? Em que equipamento você vai usar? Você vai usar no celular? Você vai usar em tablet? Você vai usar no computador? Outras pessoas vão usar? Enfim, a gente tem que cercar tudo e prever todas as situações para não deixar lacunas. Então, o bom desenvolvedor faz isso. Então, essa minha mania de fazer perguntas, eu nem sou boa desenvolvedora, não é muito minha área.
Eu sempre falo que eu caí de paraquedas na informática. Mas é meu ganha-pão, então eu tenho que tentar fazer direito. E aí eu me acostumei com esse negócio de fazer as perguntas. Por isso que eu trouxe para vocês essa questão das perguntinhas, para vocês não deixarem lacunas na hora de argumentar e também para vocês organizarem o pensamento de vocês. Porque não é só pegar e escrever. Hoje, essa semana toda foi simulado com o pessoal que faz particular. E tem gente que começou agora a fazer. E eu sempre faço o simulado do pessoal que faz particular antes de entrar no desenvolvimento. Eles vêm com a introdução, a gente, não, simulado hoje. E eu aviso em cima da hora. Ó, gente, é simulado. Como assim para hoje, menino, 7 horas da manhã? Aí eu, Gabriel, simulado hoje. Ele, não, peraí, calma, você nem me falou. Eu falei, porque eu quero criar justamente essa sensação de Manu sabe, Alice sabe também, que eu chego hoje é simulado. Para criar esse friozinho na barriga, esse medinho em vocês, que eu acho que é a única forma que eu tenho que simular, como simular isso daí para a baiana. Mas, assim, o que eu percebi do pessoal que está iniciando agora é que eles pegaram o tema, fizeram a introdução, já estava todo mundo craque na introdução, e, buf, saíram escrevendo D1 e D2. Aí, o que aconteceu? No meio do D1, travei, pronto. Você planejou, na prova não dá tempo, mas precisa, gente. São 5 minutinhos que vocês vão perder. E isso daí, vão perder não, vão ganhar, porque isso daí faz toda a diferença na hora que vocês vão escrever. Então, assim, entendo vocês não fazerem rascunho, mas pelo menos o planejamento, respondam as perguntinhas, porque isso daí vai ajudar vocês a organizar o pensamento, certo? Então, assim, no nosso D1, o que a gente vai falar vai ser isso aqui, da pressão por produtividade e sucesso imediato. As perguntas que eu faço geralmente são as causas desse problema, tipo assim, qual a origem disso daí? De onde vem esse problema? Por que ele existe? É tipo assim, é a raiz, entendeu? Para trazer as causas, a gente tem que pensar nos fatores sociais, nos fatores culturais, políticos, econômicos, tudo que deu origem a essa situação. Depois das causas, a gente tem o como se manifesta. O pessoal já coloca CSM. Deixa eu botar CSM, que é o como se manifesta. Ou como ocorre, né? O que seria isso? Isso daí é para responder a pergunta de que forma esse problema se manifesta no dia a dia. Como é que o problema aparece na prática? Que comportamentos, que cenários, que discursos, que minorias, como que isso daí se mostra na sociedade? Porque não adianta a gente trazer um discurso todo teórico e a gente não materializar esse discurso. E a gente, sei lá, só falar que tem uma sociedade imediatista, que todo mundo busca por produtividade e que a causa, sei lá, a sobrecarga de informação, a sociedade hiperconectada, tá, mas como que a gente percebe que isso daí está na sociedade, que as pessoas estão vivendo isso? Então, por isso que eu trago como se manifesta. O outro é o grupo afetado. Quem é que mais sofre com isso? Quem são os principais atingidos por essa situação? São crianças, são jovens, são trabalhadores, são minorias, é toda a sociedade? Então, nesse caso aqui, eu acho que jovens, talvez profissionais que vivem sob pressão. Então, esse é o grupo afetado. Outra coisa que eu sempre trago aqui são os exemplos. Na verdade, um exemplo só. Não é obrigado, entendeu? Mas eu acho que eu falei para vocês na aula passada, eu peguei para olhar as redações com notas melhorzinhas na baiana, e o pessoal sempre tinha um exemplo para trazer aqui. Porque o exemplo é uma forma de você mostrar para o corretor que você está por dentro do tema, que sua argumentação não é meramente expositiva. É mostrando que, eu conheço sobre isso aqui, eu já vi isso em tal lugar. É fazer uma conexão com a realidade. É uma coisa que comprove o que você está dizendo. Não é obrigado, mais uma vez. E você tem a consequência. Essas consequências são o quê? São os efeitos, os impactos dessa realidade
sobre a sociedade, sobre as pessoas, pode ser problemas sociais, pode ser problemas emocionais, problemas econômicos, mas nesse caso aqui, se o D1 é negativo, as consequências vão ser negativas também. Então, essa é a forma, geralmente, que eu trago para vocês organizarem o pensamento de vocês. Então, assim, esse D1, ele está aqui, ó, subindo aqui. Vou botar o tema para baixo, para a gente não se perder, já faz tanta tradução. Pronto, aqui. Olhando aqui o tema, a gente tem que o D1 é o contexto social marcado pela pressão por produtividade, pelo sucesso imediato, que compromete a saúde mental do indivíduo. De alguma forma, ele já te deu a consequência disso daqui, ó. Compromete a saúde mental do indivíduo. Então, essa partezinha aqui, a gente já tem nas consequências. E aí a gente vem para as causas. Quais são as causas dessa pressão por produtividade e sucesso imediato? A primeira está lá na prova da Baiana, cultura do imediatismo. Acho que essa é a primeira causa, porque valoriza a aceleração e os resultados rápidos. Outra também é o modelo educacional baseado na competitividade. Por que isso? Vocês vivem isso daí muito agora, porque desde pequeno, desde que vocês são crianças, acho que todo mundo, né? A gente não é avaliado por aquilo que a gente é avaliado por nossas notas, o nosso desempenho em processos seletivos. A gente não é avaliado por um todo, a gente é avaliado por um momento. Seja um momento de uma prova, seja um momento de um concurso, seja, sei lá, até numa brincadeira, num joguinho e tal, mas a sociedade é competitiva, então a gente é avaliado por nossos resultados, e muitas vezes resultados momentâneos. Então, esse modelo educacional baseado na competitividade, geralmente privilegia as conquistas que são mensuráveis, em vez de valorizar o processo. O processo é desvalorizado e quem é valorizado é o quê? É o resultado. Então, deixei duas causas aqui que a gente vai relacionar. Como se manifesta? Se o tema o D2 é viver o presente, a gente já pode relacionar aqui. Se a gente vai trazer no D2 que é importante viver o presente, então a gente tem que dizer como é que se manifesta essa pressão por produtividade e sucesso imediato. A primeira coisa é a desvalorização do presente. Que mais? A gente tem também um desequilíbrio entre vida pessoal e profissional. E o que mais? Sei lá, jornadas exaustivas de trabalho, utilitarismo do indivíduo, o indivíduo passa a ser instrumentalizado, ou seja, ele é medido pela quantidade de resultado que ele traz. Então, vou botar aqui, ó, jornadas exaustivas. Tem várias coisas. Desprezo pelo descanso. Descanso e lazer. Pronto. Já trouxe aqui como se manifesta. Grupo afetado. Quem é que mais sofre por isso? Eu acho que toda a sociedade. Mas a gente pode colocar aqui, ó, jovens submetidos à lógica da alta performance. Tem um grupo de jovens, inclusive muitos ex-alunos meus estão nessa lógica. Não sei se vocês já ouviram falar. Performance. Vocês já ouviram falar dos Faria Limers? Que são aqueles meninos que geralmente, e meninas, que geralmente estudam no INSPER, na FGV, no IBMEC, Link, essas faculdades aí mais voltadas para o mercado financeiro, empreendedorismo, essas coisas. Esses jovens vivem sob uma mentalidade altamente produtivista, que glamoriza a rotina de trabalho,
que glamoriza até a forma como eles se vestem, eles parecem uma tribo, são todos iguais. Olha isso aqui, ó. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça foram os Furry Aligners. Só que aqui é a versão feminina. Amiga, não acredito! Por que você tá falando comigo com peraí. um fone aqui? Eu tava numa. Amiga, não acredito! Mentira, Mindinha! Tudo bem? Tudo certo, e você, tá sumidinha? Você casou? Você que nunca mais apareceu no beat, né? Que é? Tá namorando? Pra ter sumido desse jeito? Ai, Má, imagina! Você sabe que eu sou super workaholic, né? Eu tô representando um cliente nos Estados Unidos. Imagina as demandas. Ai, eu super entendo. Eu pedi um remote job lá em Austin. Ai, que bacana! O meu cliente é na Califórnia. Meu, a gente precisa marcar um rap com a galera da facu. A gente vai chamar a K, o Gui, a Sô, Ti. a Lá, a Pri. Ai, eu super quero! A gente pode ir naquele rooftop da Vila Madá, que tem o melhor April da vida! Então fechou, tá marcado, hein? Super! Deixa eu ir lá, amiga! Tá bom. Beijo, Mendinha! Ai, a minha cliente é da Califórnia. Austin. Amiga, não acredito. Vocês conhecem alguém assim? Alguém conhece? Sim, gente, isso aqui, brincadeiras à parte, essas são as Furry Aligners. Essas são as Furry Aligners. Isso daqui é mais comum do que vocês imaginam. Minha filha está fazendo pós lá na FGV, mas é de direito. E ela disse, inclusive, esse vídeo aqui, foi ela que me mandou esse vídeo das meninas se encontrando. Ela que mandou isso aqui. Eu fiquei com a barriga doendo de dar risada desse negócio. Mas isso daí acontece mesmo do pessoal dizer que não tem tempo, que está trabalhando até tarde, e eles não percebem uma coisa, é porque os Furry Aligners, geralmente, vocês devem conhecer alguém que estuda administração e que usa blusa, os meninos, né? É aquela calça no meio da canela, meninos não usem isso, é muito feio. Aquela calça com sapato social, sem meia, né, apertar pra caramba, com a calça no meio da canela e a blusa azul clarinha, camisa azul clarinha justinha, porque geralmente o pessoal é malhado, o shape tá em dia, a roupa tá em dia, enfim, eles são todos iguais. Essa galerinha aí é toda igual. E eles geralmente se referem às empresas em que eles são estagiários como porque lá na minha empresa, lá no meu job, todos colocam no perfil deles o nome da empresa, que a gente acha até que eles são sócios. Mas, na verdade, são jovens que são meio que explorados no mercado de trabalho e que, assim, não tem tempo para nada. Muitos chegam a trancar a faculdade. Eles trancam a faculdade porque eles começam a ganhar muito cedo e eles trabalham por produtividade, eles recebem por produtividade. Então, muitas vezes, eles até abandonam a faculdade por conta desse negócio, né? Dessa busca por alta performance. Então, brincadeiras à parte. Eu acho que os Furry Aligners são um grupo aqui que exemplifica. Outra pessoa que pode exemplificar aqui, eu não sei se vocês já ouviram falar, que o nome dela é... Oh, meu Deus, esqueci o nome dela. Marissa Mayer, ou Meyer. Ela é ex-CEO do Yahoo. Ex-CEO do Yahoo. O que aconteceu com ela? Essa mulher foi demitida da Yahoo porque ela não só estava adotando jornadas de 130 horas semanais, como também estava obrigando toda a equipe a fazer isso. Até que ela teve um colapso nervoso sério na empresa, e o pessoal começou a reclamar dela também, porque não só ela, mas também os funcionários estavam tendo burnout, estavam uma série de coisas. E acabou que ela teve esse colapso nervoso, ficou muito mal, e aí ela saiu da empresa e hoje ela trabalha com isso, ela é coach, né? Faz esse negócio de meditação, tal, de você levar uma vida mais focada no presente. Então, sempre que tiver produtividade, essas coisas, ela entra. E as consequências é esse comprometimento da saúde mental do indivíduo. Seria um adoecimento psíquico, um adoecimento emocional em larga escala. Não adianta só a gente dizer que compromete a saúde mental do indivíduo. A gente tem que dizer que ansiedade, sensação de insuficiência,
por não alcançar as metas e burnout. O aumento dos. O burnout pode até entrar como um exemplo, que é o aumento dos casos de burnout. Faltou uma coisa aqui, o repertório. O repertório que eu traria nesse seria o que eu falei para vocês, a teoria da hipermodernidade. Repertório. Teoria da hipermodernidade. De Gilles Lipovetsky. É um filósofo. É bem parecido o raciocínio dessa teoria da hipermodernidade com a sociedade do cansaço, só que a sociedade do cansaço já está um pouco mais manjada. Então, por isso que eu sempre sugiro essa teoria da hipermodernidade. Então, a gente já tem tudo planejado aqui. Esse aqui é o planejamento negativo. Então, sempre que tiver um viés negativo, vocês podem fazer essas perguntas. Como que a gente joga isso aqui no texto? Para organizar o pensamento. Tudo que eu tirei daqui, gente, está nos textos motivadores, viu? Mas tudo mesmo. Tirando os exemplos, tirando os Free Aligners, mas está tudo aqui nos textos motivadores. A estrutura do D1 e do D2, que eu geralmente uso, é o tópico frasal, que é onde a gente explica para o corretor de forma bem breve, até porque é um tópico, não é uma explicação, é um tópico. Então, a gente vai dizer para o corretor o que a gente vai falar aqui. Precisa começar com conectivo? Precisa, óbvio que precisa. Pode começar com aqueles conectivos Enem? Pode, mas eu não recomendo, até porque vocês não estão no Enem. Então, em primeiro lugar, em primeira instância, em primeira análise, essas coisas, eu não recomendo muito, porque além de ficar com cara de Enem, não são conectivos que fazem uma conexão interparagrafal. Não conectam argumentos, eles ordenam argumentos. Vocês são obrigados, competência 4, a trazer pelo menos 2 conectivos interparagrafais. Então, se vocês usarem em primeira análise, vocês já não podem usar em segunda análise, o que eu não vejo muito sentido, né? Mas, enfim, são as regras. Eu geralmente uso de fato ou nesse contexto. Eu começo com nesse contexto. E sou bem objetiva. A gente vai falar de quê? Pressão, produtividade e sucesso imediato. Nesse contexto, deixa eu ver, nesse contexto, a sociedade visada pela hiperprodutividade e pela busca imediata. Trouxe meu tópico frasal bem rápido. A questão de compromete saúde mental só vem lá no final. Então, eu tenho o tópico frasal. O outro elemento que a gente tem aqui é o repertório, mais a contextualização. Então, eu vou trazer a teoria da hipermodernidade. O conectivo que eu uso para trazer o repertório é sobre isso. Sobre isso o quê? Sobre a sociedade ser caracterizada pela hiperprodutividade e pela busca por resultados imediatos. Então, sobre isso, em sua a gente precisa trazer, mais uma vez, trazer dialogando. Filósofo Gilles Lipovetsky. Era ação do tempo. Deixa eu ver pela aceleração do tempo. Que aumenta.
Pronto. Então, ó, sobre isso, em sua teoria da hipermodernidade, o filósofo Gilles Lipovetsky descreve a era atual como marcada pela aceleração do tempo, que fomenta a valorização do desempenho e enfraquece vínculos humanos existenciais. Trouxe meu repertório, e como a gente está falando da era atual, ele é diretamente ligado ao tema, então ele meio que se autocontextualiza. Se eu quiser trazer ele dialogando mais um pouquinho, de uma forma assim, mais fluida, para não trazer, vou até marcar aqui os conectivos. É porque tem gente que gosta de trazer os conectivos, mas eu posso trazer aqui, ó, esse cenário dialogando, descrito a partir da teoria da hipermodernidade, formulada pelo filósofo Gilles Lipovetsky, claro, eu vou explicar. Posso trazer assim. Esse cenário é explicado a partir da teoria da hipermodernidade. Ou eu posso trazer sobre isso. Ou um ou outro, tanto faz. Eu gosto até mais assim, porque ele não fica tão engessado, ele vai dialogando. A gente fala, a sociedade é caracterizada pela hiperprodutividade e pela busca por resultados imediatos. Esse cenário é explicado a partir da teoria da hipermodernidade, formulada pelo filósofo Gilles Lipovetsky, papapá. Certo? Agora, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai ter que argumentar. Então, a gente tem a sustentação. É aqui que a gente vai pegar todas essas ideiazinhas aqui que a gente colocou. É aqui que a gente vai pegar todas essas ideias e vai juntar tudo para criar o quê? Um mecanismo. A argumentação não é só a gente jogar as ideias. A argumentação é a gente transformar essas ideias, vou até colocar aqui, ó, transformar essas ideias em um mecanismo, ou seja, um passo a passo. Sustentação. Relacionar as ideias para criar um mecanismo que convença o corretor. A dissertação argumentativa é um texto de convencimento. Você precisa convencer o corretor de que o que você está falando aqui é verdade. Então, você precisa criar um raciocínio. Eu lembro que na última aula do semestre passado, o corretor Rodrigo veio falar para o pessoal, e a principal reclamação deles, eu acho que quem já teve redação corrigida por ele ou por Paula, pode ver que ele fala lá, como isso acontece? Por que isso acontece? Explique, tal. É geralmente esse mecanismo que falta para vocês. Não adianta eu dizer que, sei lá, não adianta eu pular daqui e dizer que essa pressão por produtividade é manifestada em jornadas exaustivas, como no caso dos Faria Limers. Ok, mas de onde vem isso daí? A gente precisa ter uma explicação. Eu sempre dou o exemplo da importância da aula de redação. A aula de redação melhora a escrita. Como? O que a aula de redação traz para vocês para melhorar a escrita? Vocês precisam convencer. Então, assim, tem que vender seu peixe. Se eu falar da aula de redação, melhora a escrita, por quê? Porque a pessoa, primeiro de tudo, cria uma disciplina para começar a treinar constantemente, e nesse treinamento ela corrige erros gramaticais, aprende novos repertórios, aprende a argumentar, a ligar as ideias, a contextualizar, a trazer repertórios, aprende sobre conectivos, estrutura textual. Veja que a gente cria um mecanismo. Aqui é a mesma coisa. Então, essa partezinha aqui
Essa partezinha aqui é extremamente importante. Então, bora tentar ligar aqui. Alguém quer se arriscar a fazer esse desenvolvimento? Ninguém? Ninguém quer ir para a forca? Então, vou botar aqui. Aqui tem duas coisas. Ou eu começo com conectivo tipo mais direto, isso ocorre depois, ou eu boto um de sequência, tipo, sobre esse prisma. Eu botar isso ocorre, ó. Isso ocorre devido à cultura do imediatismo resultado de de cedo. Parei aqui, certo? Eu estou botando claro que daria para continuar. Esse aqui é meu raciocínio, é como meu cérebro funciona. Tem gente que já começa no como se manifesta, certo? Tem gente que vem aqui direto, o que não está errado. Deixa eu botar aqui só para eu pescar. Mas o meu cérebro funciona começando pelas casas. Então, isso ocorre devido à cultura do imediatismo, resultado de um modelo educacional centrado na competitividade que ensina desde cedo que o valor do indivíduo está na sua capacidade de entregar resultados rápidos e mensuráveis. Tal quadro, eu posso botar assim, ó, tal dinâmica desvaloriza o agora, criando uma rotina exaustiva que despreza os jovens. E, ó, um exemplo disso são os chamados livers. Memoriza ativas, excessivamente produtivas, um sinônimo para cenário, para contexto. Alguém? Vou trazer aqui as consequências. Deixa eu ver. Assim, essa mentalidade de sobrecarga contínua
para... Ó a consequência aqui, ó. Compromete a saúde mental do indivíduo, haja vista aumento de casos de sociedade e mais ou menos isso. Gente, é óbvio que isso aqui eu só saí escrevendo, mas eu saí escrevendo de acordo com o que eu falei aqui. Então, a gente tem aqui as causas. Isso ocorre devido à cultura do imediatismo, resultado de um modelo educacional centrado na competitividade, que ensina desde cedo que o valor do indivíduo está na sua capacidade de entregar resultados rápidos e mensuráveis. Isso aqui eu até poderia reduzir um pouquinho, certo? Mas eu quis deixar ele assim maiorzinho para vocês verem que a gente está relacionando as causas, não é só citar. Isso ocorre devido a isso, isso e isso. Tal quadro se manifesta em isso, isso e isso. Não é só fazer isso, porque se vocês fizerem isso e saírem só listando, a argumentação de vocês vai ficar expositiva. A gente precisa relacionar para ter um toquezinho de criticidade. Então, essa partezinha aqui são as causas. Agora a gente vai mostrar como se manifesta. Tal dinâmica desvaloriza o agora. Eu não preciso colocar aqui, isso se manifesta em. Eu até poderia. Tal dinâmica se manifesta na desvalorização do agora. Eu posso colocar assim também. Tal dinâmica desvaloriza o agora. Ó, primeira coisa, tá vendo? Cadê? Ó, jornadas autoestivas, desvalorização do presente, desequilíbrio, tudo linkado. Desvaloriza o agora, criando uma rotina exaustiva que despreza o descanso e o lazer vistos como obstáculos à performance, o que afeta principalmente os jovens, trouxe o grupo afetado. Aqui, um exemplo disso são os chamados Faria Limers, grupo que glamoriza rotinas excessivamente produtivas e competitivas. Assim, essa mentalidade de sobrecarga compromete a saúde mental, haja visto aumento de casos de ansiedade e burnout. Pronto. Tem alguma dúvida, gente? Não é difícil, é chato. E quando cai na mão de um corretor chato, é mais chato ainda. A conjuntura, Manuzinho, eu não tinha visto. Eu sou péssima de olhar isso aqui. Agora que eu estou olhando aqui o que você escreve aqui. Quem é Manu City? Todo mundo fala dessa Manu City. Gente, eu sou péssima em rede social. Eu deixo todo mundo... Oxente. Como assim, pro? Meu pai. Quem é Manu? Pro mim, meu pai falando Uma do médica? Ela era médica, mas ela largou medicina para fazer médica não, nutrição. estudante. Ela só faz malhar. E aí ela ficou famosa porque ela era bem magra e ficou com a bunda grande e com as costas grandes. E ela, tipo, Procure saber, você vai usar em todas as redações agora. Ela cabe em tudo. Ela é ex-usuária de pod, não sei o que, não sei o que lá. É literalmente esse tema aí. Literalmente. E ela é hiperprodutiva, doida. Ela acorda 4h30 da manhã pra correr. Que isso, gente? É esse o problema, porque ela ficava postando, tipo assim, que ela acordava 3 horas, aí fazia triatleta, não sei o que, aí ia pra faculdade, aí voltava pra casa, aí dormia tal hora, fazia devocional, fazia não sei o que, não sei o que, não sei o que, e ficava meio que mostrando que era possível sustentar essa rotina, entendeu? Fazendo medicina. Ou seja, positividade tóxica. E tanto não Ela era não possível sustentou, que né? ela largou a faculdade. Ela foi parar no hospital também por conta de excesso de estresse, sei lá, de cortisol, alguma coisa do tipo, por causa da rotina dela aí também. Meu pai eterno, que menina tóxica. Eu vou pesquisar sobre ela. Todo mundo me fala dela. Hoje eu fazendo algum tema. Isso aqui, mas qual foi o tema, meu Deus? Foi um tema que nem era disso daqui. A gente estava falando de um tema FUVEST. Esqueci. Oh, meu Deus do céu. Eu fiz hoje esse tema com o menino. E ele, vou botar no City. Aí eu até briguei com ele. Eu falei, para de botar influenciador, que você está fazendo um tema para FUVEST. Ele só traz influenciador. Meu Deus, qual foi o tema? E ele falou dessa menina. Aí eu falei, eu preciso pesquisar, porque todo mundo fala nela, e eu não conheço muito a história dela. O tema foi esse aqui. Eu acho que se ela precisasse trabalhar, ela seria uma Faria Lima.
Fazerem um Se ela Faria precisasse, porque ela nem precisa. Mas Ó, ela o tem uma tema- empresa lá de negócio de goma de creatina. Meu Deus. Aqui, ó, o tema foi esse aqui. Foi para a FUVEST. Ó. A dificuldade de lidar com o fracasso e a cultura de sucesso. Que eu vou transformar também isso daí em um tema para a Baiana, a partir daí. E ele falou dela, deixa eu ver. Grupo afetado. Ele chegou a falar, deixa eu ver. Eu que pedi para ele tirar. Eu tire que chega de influenciadores. Aqui, ó, Faria Limes, influenciadores. Mas ele tinha colocado ela. Foi hoje isso. Ele tinha colocado essa Manu City. Eu vou pesquisar sobre ela agora para poder trazer. Mas só vem na minha cabeça os Faria Limers, porque eu conheço vários. Nossa, tem um monte de ex-alunos. Eles vão para São Paulo gente, o menino um mês lá em São Paulo, nos INSPERs da vida, nas FGVs da vida, e eles já falando, não, mano, porque já com esse sotaquezinho, eu já falei para meus filhos, se vocês me vierem com sotaque de Faria Limers, não vão ser mais meus filhos. Vocês são baianos, vocês vão ser deserdados. Porque vim com não sei o quê, porque aquele. Não, minha filha até falou que o nome da Maria Eduarda, né? Dude. Todo mundo aqui chama ela de Dude. E aí ela disse que lá em São Paulo ela é a Má. Que os colegas dela, de lá da pós, chamam ela de Má, porque a Má, em Má, não sei o que, é Má, Gá, Fê. É muito estranho, porque aqui vocês são o quê? Malu, Nanda, Manu, lá é Má também, Gá. Alana é o quê? Não sei, gente, simplesmente. Mas é uma cultura muito besta isso daí. E é movido pelo quê? Por rede social, né? Enfim. Eu quero que vocês. A Pá, Maju, a fez mesmo. A Pá. Eu quero que vocês façam para a semana. Não vou mandar fazer isso daqui, não, porque a gente ainda vai ver o planejamento positivo. Eu vou botar aqui quais são as perguntinhas do planejamento positivo e vocês podem me mandar pelo WhatsApp para eu ver como é que vocês estão, certo? Só para eu ver esse planejamento. Planejamento positivo, as perguntas são essas aqui. Cadê? Deixa eu botar aqui. As meninas já sabem aqui. A Malu e a Manu sabem. O Fê, que é o Felipe, também. Já sabem quais são essas perguntinhas. Essas perguntinhas que eu coloquei antes são dos contextos negativos, mas as perguntas dos contextos positivos são essas aqui, ó. O D2 é como a prática de viver o presente pode alterar, como ela pode alterar esse cenário. Então, a gente tem as virtudes ou habilidades. Veja que é tudo positivo, certo? Quando a gente fala de virtudes e habilidades, seria tipo assim, o que isso desenvolve no sujeito, ou seja, o que a prática de viver o hoje, a prática de viver o presente desperta no indivíduo, ou seja, que qualidades do indivíduo são estimuladas. Então, pode ser valores, pode ser competências que se fortalecem com essa questão de viver o presente. Nesse caso aí, pode ser a paciência, pode ser a resiliência, a criatividade, a escuta. Quando você começa a viver o presente, o que isso desperta em você? O que se aprende? Ou seja, quais são as lições que essa prática ensina? Aí é para vocês refletirem o quê? Sobre os aprendizados que a prática de viver o presente vai trazer. Tipo, respeito ao outro, respeito ao processo, respeito ao tempo, valorização do tempo, cuidado, autocuidado. Então, é o que você aprende, quais os conhecimentos adquiridos com isso. Como se manifesta, é a mesma coisa lá do D1.
como é que a gente percebe que aquela pessoa está vivendo o presente? Nesse caso, vocês têm que mostrar atitudes, hábitos, comportamentos que demonstram que as pessoas estão vivendo o presente. Então, o quê? Redução de uma carga horária, equilíbrio da vida pessoal com o trabalho. Então, isso é o que se manifesta. Exemplo, onde isso daí acontece na realidade? Vocês podem trazer um caso concreto de algum país que já adote aquele negócio da jornada de trabalho, eu acho que é na França, que são 5 dias, acho que são 5 dias, ou são 4 dias úteis, semanais. Tem alguns países que adotaram isso daí. E as consequências já estão lá nos temperinhos. Redução do esgotamento mental e melhora da qualidade de vida. Então, quando a pessoa vive o presente, vocês têm que dizer como é que viver o presente vai mudar esse cenário de não viver o presente, né? De busca pelo sucesso, produtividade. Então, o que é que você precisa desenvolver? A paciência, a contemplação, a resiliência. E, a partir daí, o que é que você vai aprender? Você vai aprender a valorizar o tempo dos processos, cultivar pequenos momentos, o autoconhecimento, enfim, atividades que façam você ter um foco. Como isso daí se manifesta? Redução na carga horária, ter uma vida mais saudável, rotinas menos exaustivas. Exemplo. Então, um exemplo que encaixaria aí seria o cara do Facebook, aquele Mark Zuckerberg, porque ele vendeu algumas ações do Facebook tipo assim, ele diminuiu bastante o tempo que ele estava indo na empresa, porque ele queria passar mais tempo com a esposa com a filha, tal, com a família em si, porque ele teve burnout também. Então, enfim, eu quero que vocês me mandem no WhatsApp esse planejamento aqui do D2, certo? Na aula que vem, a gente vai escrever sobre isso aqui. A gente vai fazer planejamento, tal, eu vou mostrar os conectivos, essas coisas todas. E o texto da semana que vem, vou botar lá no grupo, é o do protagonismo. Vou botar aqui antes que eu esqueça. Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, meu WhatsApp está aberto, se vocês forem fazer algum texto. Esse do protagonismo, ele é todo positivo. Então, usem esse planejamento. Que habilidade desenvolve, como se manifesta, o que se aprende. Está lá na plataforma, protagonismo do aluno. Eu botei esse tema porque teve uma vez que o Novos da Baiana, em 2023, se não me engano, foi sobre isso, foi sobre protagonismo estudantil. Aí eu fiquei com isso na cabeça, fiz o tema. E planejar o D2 do Viver o Presente. Alguma dúvida, gente? Qualquer coisa, podem me falar. Se alguém se encantou pelo glamour dos Faria Limers, me falem. Eu dou aula para INSPER, para a GV também, para a FUVEST. Enfim, se vocês precisarem, eu estou aqui, tá bom? Beijo, gente. Bom resto de semana para vocês. Até semana que vem. Tchau, gente. Para a gravação.